Graça e paz, meus irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez. E neste momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor possa falar com a sua igreja. Nós vamos pensar hoje, o tema da mensagem de hoje é quando Jesus chega. João capítulo 2, será o texto que nós leremos. João 2, versículos de 13 a 22, um texto conhecido, e nós vamos então pensar, refletir sobre esta chegada de Jesus. O Evangelho de João foi escrito por ele mesmo, um dos apóstolos, aquele a quem Cristo amava, né? Ele era o discípulo amado de Cristo, possivelmente escreveu lá na ilha de Patmos, junto com as suas cartas, e com as demais cartas de Apocalipse, as cartas de primeira, segunda e terceira, né? João, e foi escrito para os gentios, para que os gentios reconhecessem que Jesus Cristo era o Messias prometido, né? Os gentios, para quem não sabe, os gentios são aqueles que não se submetiam a um senhor, como os judeus, né? Então, os gentios, João escreve para que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. No capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então esse verbo se faz carne, né, e habita no nosso meio. Então, quando Jesus chega, o que acontece? Né? Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que pisou nesta terra, fruto da sua criação. Nós somos criaturas de Deus, e Deus teve que vir a esta terra para resolver um problema, o problema do pecado, o nosso problema, né? Então, no capítulo 1, narra João falando aí sobre a chegada de Jesus na terra, o próprio Deus, o eterno Deus, ele na terra como Jesus Cristo. E aqui no 2º capítulo, temos o milagre da transformação da água para o vinho, e então vem o episódio que nós leremos agora, João capítulo 2, versículos de 13 a 22, Jesus purifica o templo, é o título desta passagem, que diz assim, deixa eu ler ali o que está no telão, por causa da versão, né? Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isto? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo da qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Até aqui. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, o teu povo, o teu Espírito em nós, no nosso meio. Estamos reunidos como igreja do Senhor,
e que a tua palavra venha edificar o teu corpo, ó Deus, aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus veio cheio de graça e de verdade. Graça é o que fez Cristo pisar nessa terra, o amor de Deus, o amor imerecido. E a verdade é o que Cristo faz então neste episódio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade, ela confronta literalmente com a mentira. A verdade, ela esclarece, no sentido de clarear. Ela acende a luz e nós podemos ver. A verdade, então, esclarece. Não é à toa que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Santifica-os, ó Deus, oração de Jesus, sacerdotal em João, no capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo, ele vem revelar a verdade do reino, a verdade de quem somos nós, da nossa condição e o que nós de fato precisamos. O primeiro versículo diz aqui: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Jesus então veio com os discípulos para celebrar a Páscoa, festa judaica que é narrado lá no livro de Êxodo, onde mostra ali a libertação do povo do Egito. Por que esse povo foi parar lá naquela terra como escravos? Porque se esqueceram de José, se esqueceram do Deus de José, abandonaram o Senhor. 400 anos depois, aquele povo que fazia parte de um plano soberano de Deus, a partir de Abraão, aquele povo então que abandonou a Deus, se tornou escravo. Aqui já temos uma lição: quem abandona a Deus vira escravo, ou de si mesmo, de suas próprias vontades, do seu próprio ego, ou refém daquilo que lhe vem e se submete, seja vícios, seja o próprio ateísmo. Por que não? O ateísmo não deixa de ser uma escravidão. Aliás, o ateu só existe porque Deus existe. A questão é que ele não crê, mas Deus existe. Ele é a verdade. O povo se esqueceu de Deus e eles então viraram escravos. Deus levanta então Moisés para libertar aquele povo, enfrenta Faraó e então Deus liberta aquele povo. E até este período celebravam a Páscoa, referente àquela libertação. Foram para o templo, e eu gostaria de fazer uma explanação breve aqui, como um progresso de como chegamos até este templo, que é o templo de Herodes. Tudo começa com os lugares santos. Abraão, certa vez, ele edificou um altar ao Senhor. Onde? Em algum lugar. Não havia um lugar específico para que Deus pudesse falar ou se manifestar, ou então ser adorado até então. Os lugares santos eram lugares onde era possível encontrar-se com Deus. Quando Abraão deixou Harã e partiu para Canaã, parando em Siquém, Deus apareceu a ele e disse que a terra era prometida aos seus descendentes. Então ali, Gênesis 12, versículo 7, Abraão constrói então um altar ao Senhor. Lugares santos. Depois vieram os santuários. O propósito era que o templo servisse para todo o povo judeu. Porém, havia os lugares legítimos como também ilegítimos. Haviam lugares que foram construídos como revelação de Deus, mas lugares também por meros caprichos
de pessoas que queriam simplesmente construir um santuário. Então, em Êxodo, o lugar central era conhecido como tenda-templo, que então teve ali, foi construído o tabernáculo. Apesar do seu tamanho, ele era construído em formas de tendas justamente porque ainda era um tempo de deserto. Era um período onde aquilo era montado e desmontado, mas o tabernáculo representava Deus no meio do seu povo. Depois então veio o templo, quando os judeus se instalaram no território de Canaã, o tabernáculo tomou uma forma mais permanente em Siló, por exemplo, Juízes 18, versículo 31, e foi quando Samuel foi morar, por exemplo, no templo com o sacerdote Eli. Ali já era um templo permanente. Depois o templo de Salomão seguia a mesma estrutura do tabernáculo, porém com materiais preciosos como metais, cedros, e era dividido em duas seções para abrigar a Arca da Aliança e outros objetos santos como a mesa, o candelabro, o castiçal, incenso. Depois do templo de Salomão, as sinagogas. Sinagoga significa lugares de reunião. Elas surgiram depois da destruição do templo de Salomão para que os judeus pudessem continuar aprendendo sobre a lei aos sábados. Mas aqui já funcionava da seguinte forma: nós temos aqui 10 judeus, 10 homens, então nós podemos construir uma sinagoga para nós então nos reunirmos, adorarmos, aprendermos as leis e todos aqui juntos no sábado. E então chegamos ao templo de Herodes. Eram prédios gigantes construídos para agradar os judeus. Por quê? Porque Herodes era político. O governo romano queria conquistar os judeus. Então ele constrói um templo gigante, o equivalente a 12, só para nós termos uma ideia. A gente lê templo aqui, Jesus encontrou no templo, a gente pensa que é a Piba. Um templo como se fosse esse aqui, o templo que nós chamamos de templo hoje. Mas o templo de Herodes era o equivalente a 12 estádios de futebol dentro dele, o tamanho que era, né? Ele fazia a junção de duas montanhas, e comparando, eu devia ter trazido a imagem, mas comparando o templo de Herodes com as casinhas ao redor, o templo era imenso, e nesse templo haviam pátios dos gentios. Aqui percebam que agora já tem espaço para aqueles que não acreditam no Senhor, mas tem o pátio dos gentios, tem um espaço onde as mulheres podiam entrar, né? O portal Formosa. Haviam então o espaço onde os sacerdotes tinham acesso, mas tudo isso por politicagem, na intenção de agradar os judeus. Eu construo o templo e vocês se submetem a mim. Parece que as coisas não mudaram muito, né? Agrada o povo para poder depois pedir de volta. Jesus então, quando chega no templo, nesse templo imenso para a festa da Páscoa, onde milhares de pessoas se deslocavam até lá, quando ele chega ali no templo, ele observa então os vendedores de animais e os cambistas. Como viam gente de todo lado, de todos os lados, então os cambistas faziam a troca das moedas de prata. E os animais foram ali, os vendedores, na verdade, com aqueles animais, e os cambistas também, foram reprovados por Cristo. Por quê? Porque eles estavam... eles eram como ladrões de cultos. Deixa eu explicar. Eram dois grupos. O primeiro grupo, um grupo que facilitava a adoração, que era o grupo que vendia os animais. Meus irmãos, cada família, cada povo deveria trazer a sua oferta para o sacrifício. Mas este grupo falava: não precisa trazer não, a gente vende lá. Chega lá, você compra. Parece que facilitando o processo de culto.
E o segundo grupo, dificultando o acesso, que era justamente os cambistas, porque eles estavam cobrando juros em cima daquela troca de moedas. Então o primeiro grupo facilitava a adoração, e o segundo grupo dificultava o acesso. Então Jesus expulsa do templo este povo que tratava o templo, aquele lugar que até então era um lugar que representava a manifestação de Deus, a presença de Deus. Jesus então reprova e diz: não façam na casa do meu pai uma casa de negócios. A coincidência de Cristo quanto ao templo é que a consciência de Cristo quanto ao templo é que a sede da mais venerável, para ele a sede da mais venerável adoração do seu Pai, e assim o símbolo de tudo o que é devido a ele na terra. Em João 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele diz: haverá um tempo em que nós não precisaremos nos deslocar para os montes para adorar a Deus. Mas neste tempo ainda era necessário se deslocar para um lugar específico de adoração. Então Jesus chega no templo, e o que acontece? Jesus Cristo se indigna com o que estavam fazendo, com as coisas relacionadas ao reino do seu Pai. É como se você emprestasse, ou então seu pai emprestasse a casa dele para um grupo de amigos, fizesse uma viagem e na volta encontrasse a casa totalmente destruída, ou imunda, ou cheias de imoralidade, e então o filho chega, encontra aquilo e se indigna, e então expulsa todos que estão lá, por reverência, por zelo, porque se trata de uma instituição do céu na terra. Era como se a conexão do homem com Deus acontecia então mediante o templo. E até que Cristo vem, e nós percebemos aqui, diante desta ação de Jesus, duas reações e uma lição. A primeira reação, o discernimento dos discípulos. Olha o versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os discípulos conheciam as Escrituras, e ao testemunhar a reação de Jesus diante daquilo, eles então se lembram das Escrituras. A segunda reação vem no versículo 18, o questionamento dos judeus. Olha que interessante. Discernimento dos discípulos e o questionamento dos judeus. Versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Preste atenção, os judeus eram os religiosos, eram aqueles que temiam, supostamente, temiam ao Senhor. E quando Jesus faz aquilo, os discípulos se calam e os judeus questionam. A ação de Jesus, duas reações e uma lição. Qual foi a lição aqui? Quem é da verdade não discute com ela. Quem é da verdade não discute com ela. Os discípulos simplesmente observaram a reação de Cristo e não discutiram com ele. Enquanto os judeus que não estavam na verdade: quem é você
para chegar com essa autoridade toda aqui, virar a mesa, expulsar os cambistas, soltar os animais. Quem é você? Que autoridade você tem para fazer isso? E a resposta de Cristo foi numa perspectiva espiritual. A autoridade que eu tenho é de destruir, eu destruo esse templo e em 3 dias eu levanto ele novamente. O entendimento dos judeus, os religiosos, entendimento terreno, uma visão terrena das coisas. A perspectiva espiritual, Jesus já estava falando sobre a ressurreição. Eu restituirei. Versículo 19, Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ou seja, depois de 3 dias, ele iria ressuscitar. Aqui nós temos outras lições. Jesus, preste atenção, o templo, independente do seu período, se os lugares santos, se os tabernáculos, se as sinagogas, se os santuários, se o templo de Herodes, o templo representava a presença de Deus. Era o lugar onde Deus habitava, era o lugar onde Deus se manifestava. E com esta afirmação de Jesus, em 3 dias reconstruirei, ele está dizendo: eu sou o templo. O Pai habita em mim. Não habita nesse templo construído por mãos humanas. Agora o Pai habita em mim. Eu sou o templo. Olha que interessante. E Jesus estava nesse templo para celebrar a Páscoa. Então Jesus, na Páscoa, ele era o templo onde o Pai habitava nele, e ele se entrega como o cordeiro, onde aqueles animais que iriam ser sacrificados, Jesus então é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que purifica-nos do pecado. Mas os judeus, olha, meus irmãos, os judeus estavam falando com Deus e não reconheceram. Religiosos não têm discernimento para saber o que é Deus, o que é de Deus e o que não é. Eu estou dizendo religiosos, aqueles que se submetem a dogmas, a regras, e acham que é aquilo ali o suficiente para agradar a Deus. Mas Deus não é religião. Deus é Deus ele é uma pessoa onde nós podemos nos relacionar com Ele. Os judeus estavam conversando com Deus e não perceberam. Eles não tinham a lente espiritual. Eles não tinham a lente espiritual, a lente que os discípulos aqui já tinham. Eles não questionaram a atitude que Cristo teve. Eles simplesmente lembraram da palavra. Aqui eu não lembro, esse versículo, professora Raquel, eu não lembro se esse versículo é Zacarias ou Malaquias. Eu sei que é um dos dias aqui. Mas os discípulos lembraram. Observando as ações de Cristo, que é a verdade, eles lembraram da palavra, que é a verdade, a lei, as leis. Então, Jesus é a Páscoa. Jesus é o cordeiro, o animal que seria sacrificado, que seria entregue. Jesus é o perdão para os nossos pecados. Jesus é o templo onde Deus habita. E o que acontece então? Acho que agora que eu vou entrar no sermão mesmo. O que acontece quando Jesus
chega. Meus irmãos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo. O templo no Novo Testamento, o templo, como nós inclusive conhecemos e chamamos, o templo da primeira igreja batista de Aracaju, o templo somos nós. A coinonia da igreja, a junção dos santos neste lugar, é o templo. O templo somos nós. Se um dia esta igreja fechar as portas, não por causa de pandemia, viu? E nós saímos daqui e nos reunimos lá naquela praça estará reunida o templo de Deus, porque o templo somos nós. O templo somos nós. Então a pergunta é: o que acontece quando Jesus chega? Meus irmãos, você é o templo, eu sou o templo. Quando Jesus chega, acontece a purificação. Um dia Jesus chegou na sua vida e você foi purificado. E se você hoje é o templo de Deus e há impurezas, o Espírito Santo de Deus te diz hoje que Jesus vai virar a mesa. O Espírito vai virar a mesa, porque Jesus, quando chega, ele purifica. Ele purifica. Então eu quero apresentar as 4 etapas que acontecem quando Jesus chega. Primeira etapa, revelação. Quando Jesus chega, ele revela a nossa condição de impureza. Sabe por que Jesus chegou e virou as mesas, soltou os animais, expulsou, sai daqui? Porque estava impuro. O templo estava impuro. E quando Jesus chega, ele corrige mediante a revelação. Revelação aqui no sentido de revelar. É um pano coberto, então quando Jesus chega, ele descobre, ele revela. Quando nós estamos, a nossa vida antes de Cristo é uma vida cega. A verdade é que nós não sabemos direito o que é pecado, o que não é, não sabemos direito o que pode e o que não pode, na perspectiva de Deus. E talvez você já tenha até testemunhado homens, por exemplo, tá? Só um exemplo, porque isso acontece com homens e mulheres, infelizmente, mas acontece. Homens que se gabam quando tem uma amante. O que é isso? Cegueira espiritual. Ao invés de ter vergonha, tem orgulho. O que é isso? Está na escuridão, está vivendo na impureza, mas quando Cristo chega, revela. Quando Cristo chega, ele revela aquilo que está impuro. Aquele que mente, não minta mais. A mensagem de hoje pela manhã, incrível, Deus usou o pastor Paulo aqui hoje, poderosamente. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Mas quem diz isso? O Espírito Santo de Deus, quando Jesus chega. Meus irmãos, quantas pessoas já tentaram mudar de vida por si só e não conseguiram? Não estou dizendo que ninguém consegue. Deus nos deu inteligência, tá? Mas existem casos em que só Cristo pode libertar. Só Cristo pode acender a luz. Porque quando Cristo acende a luz, quando Cristo revela, a pessoa chega à conclusão de que ela está nua. Que vergonha!
Estou nu na frente de todos. Ué, mas por que antes de Cristo você não tinha vergonha? Porque estava na escuridão. Mas quando Jesus chega, a revelação acontece. Na impureza não discernimos pecados. Na impureza não reconhecemos a presença de Deus. Ignora-se as coisas do céu. Ignora-se as igrejas. Já ia falar os templos. Mas as pessoas ignoram. E talvez você foi um deles, que passava por uma igreja e simplesmente aquilo era a mesma coisa de não estar lá. Mas hoje, quando nós saímos e a gente encontra as igrejas, aliás, é até um pouco complexo isso, porque eu já ia falar assim, no domingo, quando a gente sai andando e vê as igrejas, aí, não, nós estamos na nossa. Mas num imprevisto desse, que eu não puder vir para a igreja, e no domingo à noite eu estiver na rua, e eu ver as igrejas cheias, louvado seja Deus. É um testemunho de que Deus existe, e que o seu povo está adorando o seu Senhor. Mas sem Cristo, eu já ouvi, teve uma vez que uma pessoa foi tirar onda perto de mim, sabendo que eu era pastor. Acho que eu vou abrir uma igreja. Aí colocou a mão no bolso assim, sabe? Acho que eu vou abrir uma igreja. Sabe o que é isso? Cegueira. Cristo ainda não chegou lá. E na cegueira, a pessoa não compreende as coisas de Deus. Na impureza, nós questionamos. Mas a Bíblia foi escrita por homens. E se fosse escrita por um animal, será que as pessoas iam acreditar? Claro que não. Claro que não. Se não acredita escrito por homens, agora o que é isso? Não acredita? Porque a luz não se acendeu. Mas quando Jesus chega, a luz se acende, e aí então a pessoa compreende quão cego eu estava. Olha a minha condição. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele caiu em si, quando seus olhos abriram, segundo a história que Jesus contou, né? Ele já estava no chiqueiro. Ele já estava no chiqueiro. O que eu estou fazendo aqui? Até os empregados do meu pai têm mais vida do que eu aqui. Então, quando ele cai em si, ele se arrepende. Cristo, quando chega, faz com que nós caiamos em nós mesmos. Ele faz com que nós nos enxerguemos. Eu já falei uma vez, eu tocava na noite, gente, eu rebolava até o chão, que vergonha, dá vergonha só de falar hoje. Mas por que vergonha? Porque a luz se acendeu. Então, quando Cristo chega, revelação. Segundo, quando Cristo chega, purificação. Quando Jesus chega, ele purifica o templo com a sua autoridade. Ele purifica. A palavra de Jesus, as palavras de Jesus purificam. As palavras de Jesus expulsam aquilo que é impuro na vida do cristão, porque o cristão passou a ser templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Assim como Deus habitava, sendo ele onipresente, mas ele habitava no templo, construído por mãos humanas. Hoje, sendo nós o templo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, depois que cremos em Cristo. No próprio capítulo 1 de João vai falar sobre isso. Então a purificação acontece. Expulsou todos do templo e disse: tirai daqui estas coisas. Quando Jesus chega, a impureza sai. Amém? Quando Jesus chega, a impureza sai. E meu irmão, minha irmã, se a impureza ainda está aí, vire a mesa. Aliás, deixe que Cristo vire a mesa. Permita.
Permita-se viver na verdade, não mais na mentira. Mensagem da manhã de hoje. Se você não assistiu, assista, está no YouTube. Quando Cristo chega, Ele purifica a mente. Quando a verdade chega, a mentira não permanece. Ele purifica a mente, as nossas intenções, o nosso propósito de vida muda. Ele purifica o corpo, a nossa postura de obediência, de reverência, de decência. Pessoas que andavam de forma indecente se transformam. A indecência não faz parte do corpo do crente, mas sim uma vida de reverência, de integridade, de obediência, de boas atitudes. Quando Jesus chega, ninguém permanece o mesmo. Li certa frase que dizia o seguinte: o cristão é aquele cujo algo aconteceu. O cristão é aquele cujo algo aconteceu. O cristão genuíno, ele não permanece o mesmo, nas mesmas práticas, como se não conhecesse a Jesus, porque quando Cristo chega, Ele purifica. Eu tinha mania de falar palavrões, e logo que eu me converti, fui convidado para participar de uma gincana. Tinha 21 anos, eu fui convidado para participar de uma gincana da juventude da igreja, e quando me colocaram lá na frente, com o microfone na mão, eu fiquei com tanta vergonha, que eu comecei a soltar uns palavrão assim, sem perceber, como fosse uma gíria. E quando eu sentei, meu irmão falou: rapaz, o tanto de palavrão que você falou lá na frente. Eu falei assim: eu nem percebia, mas eu ainda tinha o hábito do pecado. Mas quando Cristo chega, Ele começa a nos incomodar. Ele começa a nos incomodar, aquilo que é pecado, aquilo que não tem a ver com Cristo. Certa vez, numa escultura de apresentação de escultura, exposição de esculturas feitas no gelo, um repórter perguntou para um escultor: como que você consegue fazer um cavalo de gelo? Ele falou: eu pego uma barra de gelo quadrada e tiro da barra de gelo tudo aquilo que não parece com um cavalo. Sobra o quê? Sobra o cavalo. Jesus, quando chega, Ele tira de nós tudo aquilo que não parece com Ele. E fica o quê? Fica Cristo. Até que cheguemos à varonilidade de Cristo. Efésios vai dizer isso. Nós precisamos caminhar como igreja, juntos, até que cheguemos à maturidade, à perfeita varonilidade de Cristo. E isto acontece quando Cristo chega e revela os pecados, revela a impureza, segundo, que purifica, quando Ele nos purifica. Terceiro, propósito. Quando Jesus chega, Ele traz de volta o propósito pelo qual o templo foi criado. Versículo 16: não façais da casa do meu Pai casa de negócios. Meus irmãos, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós não pertencemos mais a nós. O nosso corpo não é mais nosso. O nosso corpo pertence a Deus. O templo, o Espírito passa a habitar nele. Se o Espírito habita em você, esse corpo não te pertence mais. E então Cristo vai trazer de volta. Você conduzir a sua vida do seu jeito, eu vou fazer o que eu quero, o dono do meu nariz sou eu, os meus planos, é isso aqui que eu vou viver e acabou. Mas quando Jesus chega e nos revela e nos purifica, Ele traz de volta o nosso propósito de vida, que é tudo para a glória de Deus. Lá no princípio, Deus criou Adão e Eva para o louvor da sua glória, mas o pecado deturpou isso. Então a nossa vida deve ser para a glória de Deus. O que significa isso?
Significa que quando as pessoas olharem para você, elas precisam entender que existe alguma coisa diferente em você aí, que comprova a existência de Deus. As suas atitudes, a sua postura, o seu amor, como nós lemos aqui, Coríntios 13, a sua empatia, a sua simpatia, as suas atitudes, as suas intenções, os seus olhares. As mulheres sabem quando um homem olha de forma cobiçosa. As mulheres sabem. Então nós temos que ter, até inclusive os olhos devem ser íntegros. E da mesma forma as mulheres. Os homens sabem quando há uma outra intenção. Então todo cuidado nós tomamos mediante Cristo, porque Ele nos traz de volta para o cumprimento deste propósito. A Deus toda a honra e toda a glória. E não mais nós vivemos do nosso jeito, para a nossa vanglória, para o nosso orgulho. Mas Ele traz de volta, Ele restaura. Não faça da casa do meu pai casa de negócios. Ou seja, não faça do seu corpo, não faça da sua vida o que você simplesmente deseja, independente de Deus. Mas nós temos que viver uma vida de obediência. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor deseja que eu viva? Está aqui a palavra de Deus nos orienta. Senhor, o que eu posso, que eu não posso? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A oração do salmista. Senhor, o que está errado em mim? Eu coloco na ponta do lápis aqui, no papel, e eu observo que aparentemente está tudo bem. Mas Senhor, passa um raio-x, faça um ultrassom na minha vida espiritual, e mostra-me o que é que está fora de ordem ainda. Que mesa que precisa ser virada? O que eu preciso abandonar que ainda é impuro diante dos teus olhos? Porque muitas coisas para nós podem não ser impuro, viu? Aos nossos olhos, ao nosso coração, mas a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Então, Senhor, independente da minha opinião, independente do que eu acho, do que eu vejo, do que eu sinto, o que o Senhor tem para mim? O que queres que eu faça? Este deve ser o nível de submissão quando Jesus chega. E por fim, a permanência. Quando Jesus chega, Ele nunca mais vai embora. Jesus entrou naquele templo, e a verdade é que Jesus nunca mais saiu. 2000 anos se passaram e aqui estamos nós falando dele. Quando ele foi, ele não nos deixou órfãos. Enviarei outro consolador. E aqui estamos nós, consolados. O Espírito Santo de Deus continua trabalhando em nós. Continua nos purificando dia a dia. Quando Jesus chega, Ele jamais vai embora. Versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, olha aqui, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João 6,37. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Quando Jesus chega, Ele nunca mais vai embora. Nele, Efésios capítulo 1, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus,
para o louvor da sua glória. Somos selados, isto é, o Espírito está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para concluir, meus irmãos, quando Jesus chega, ele purifica o templo. A revelação traz à tona aquilo que está fora do lugar. A purificação limpa tudo aquilo que está impuro em nós. O propósito, Jesus nos devolve o sentido da vida, glorificar a Deus, e a permanência, Ele jamais nos abandona. Quando Jesus vira a mesa, quando Jesus expulsa aquilo que é aquilo que é impuro, Ele não está nos maltratando, não. Ele está nos amando. Ele está cuidando de nós. Talvez o Espírito tenha falado algo com você nesta noite sobre impureza. Aí é você e Deus. Você é o templo. Encerra essa mensagem com um versículo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus disse a João, este mesmo João, escreva aí. E ele escreveu: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Talvez hajam pessoas nesta noite que queiram abrir a porta para Jesus entrar. Jesus nunca mais vai embora, mas dentro da sua vida Ele vai purificar, Ele vai colocar as coisas em ordem. Por gentileza, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça que nós vamos orar. Senhor nosso Deus, aquele que purifica o templo, talvez nesta noite hajam pessoas desejosas em abrir a porta do seu coração para o Senhor entrar. Ó Deus, em nome de Jesus, faça morada, incomoda-nos, para que permaneçamos puros, para que aquilo que está fora do lugar, o Senhor possa colocar de volta. Em nome de Jesus, Senhor, nós autorizamos as tuas ações para nos purificar, não apenas para prestações de contas para as pessoas ao nosso redor, mas ao Senhor, para que o Senhor possa ver em nós um coração humilde, um coração adorador, e para o louvor da tua glória. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa, gostaria de dar a oportunidade para você, se você quer nesta noite abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. E o que significa isso, pastor? Abrir o coração para Cristo entrar significa dizer: Deus, eu autorizo o Senhor trabalhar em minha vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Então, se nesta noite você quer entregar sua vida a Cristo e dizer: Senhor, entre no meu coração, você pode levantar uma de suas mãos e abaixar em seguida, que eu quero orar por você. Alguém nesta noite? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero que Jesus
faça no meu coração morada, que Ele trabalhe no meu coração. Mais alguém? Basta levantar uma de suas mãos, desde que seja com sinceridade. Eu quero entregar minha vida a Cristo. É o seu caso? Levante uma de suas mãos e abaixe em seguida, que eu quero orar por você. Pela última vez? Alguém? Amém, Deus te abençoe. 3 criancinhas. Senhor, nós te louvamos pela vida destas 3 criancinhas que entenderam a mensagem e abrem a porta do seu coração, de seus corações, para que o Senhor entre e faça morada. Completa, Senhor, a tua obra na vida delas e na nossa também. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.